Fala pessoal, meu nome é Diogo, faço parte da Liga Acadêmica de Cirurgia e Anatomia da Universidade Estadual do Ceará, certo? A UES. E nesse vídeo do Lacanflix a gente vai estar abordando um tema muito importante, que é a vascularização da pelve, certo? Entender como é feita a parte anatômica e as principais situações, algumas situações clínicas, né, dos principais tecidos e órgãos ali presentes, certo? Então, se você gostar no final, desce aqui embaixo, clica no gostei, vai lá nos comentários, faça alguma crítica construtiva, certo? Alguma pergunta que surgiu durante o vídeo. Então vamos lá, um tema muito importante e a gente vai estar abordando aqui o que você precisa levar para a vida, para casa, certo? De anatomia, quando se fala de veias e artérias na pelve, certo? Então vamos lá. Bom, e vindo aqui para a vascularização da pelve, certo? A gente tem duas coisas que eu quero abordar para vocês, que é a anatomia e algumas situações clínicas no final, certo? Lembrando que eu coloquei algumas imagens aqui, mais a título também para vocês visualizarem de formas diferentes, certo? E estudarem mais aprofundado alguns tópicos, certo? Bom, começando com as artérias, a gente sabe que as artérias, né, ou esse sistema neurovascular, certo? Eles não vão estar recobertos por peritônio, visceral, parietal na cavidade pélvica, certo? Então a gente pode considerar ele como extraperitoneais, certo? E a parte vascular, ela vai estar mais localizada nas paredes posterolaterais, como a gente pode ver aqui, certo? Na parte mais posterior, certo? Mais colado no sacro, certo? E mais lateralizado. A gente tem um mnemônico bem interessante que é o chamado navelo, certo? Porque navelo, para a gente identificar aqui no pelve, por exemplo, uma pelve aqui, ó, a gente tem aqui uma pelve, a gente tem o forame inguinal, certo? O ligamento inguinal, no caso, certo? E a gente quer saber, basicamente, né, como é de lateral para medial, certo? De lateral para medial, como é que está distribuído o nervo, a artéria, enfim. O primeiro dele vai ser o nervo, certo? O segundo vai ser a artéria, o terceiro vai ser a veia, o terceiro vai ser um espaço intersticial aqui, e o L vai ser o de linfonodo, o sistema linfático, né? E o O a gente coloca como uma piadinha besta, mas que acaba ajudando a decorar, que seria ovo, certo? Ovo. O homem tem um ovo, né? Testículo, enfim, navelo, né? Uma forma de brincadeirinha aqui que a gente acaba decorando. As artérias, né, estão mais anteriores, certo? A gente pode ver que na abdominal, a veia aqui, até na renal, ela está mais anteriorizada, mas depois a artéria, a aorta, no caso, ela vai se anteriorizando, vai se bifurcar, certo? E vai se tornar mais anterior do que as veias, certo? E a gente pode ver que todo esse sistema aqui, meu Deus, ó, é muito ramificado, certo? E claro, a gente não vai decorar as 300 milhões aqui de ramos, não faz nem sentido. Mas a gente tem que se ater que é uma significativa irrigação colateral, porque são artérias diferentes, certo? Que vão estar irrigando uma mesma estrutura. Então, se uma artéria é lesada, a outra vai estar suprindo. A gente vê um conceito de artéria irrigação colateral, certo? Basicamente, a gente se atendo aqui a base para a irrigação da pelve. A gente tem aqui a aorta, certo? A gente tem a aorta aqui, certo? Ela vai se bifurcar vai ter essa bifurcação nas artérias ilíacas comuns, no caso, artéria comum direita e esquerda, certo? E a partir dessa bifurcação da aorta, certo? Em artérias ilíacas comuns direita e esquerda, vamos pegar aqui, por exemplo, a artéria esquerda, a artéria ilíaca esquerda, certo? Ela vai se bifurcar novamente em uma região mais externa, certo? E lateralizada, externa ao corpo. Então a gente vai chamar de artéria ilíaca externa. E tem um que vai mais para a região interna, que vai ser a artéria ilíaca interna, né? Obviamente. E aí, a partir dela vai ser bifurcado, que eu vou mostrar adiante, certo? Na pelve a gente tem 6 artérias, certo? Na mulher vai ser 6, no caso, né? Na mulher vai ser 6 artérias, certo? Só que no homem vai ser apenas 4. Por quê? Já que eu explico, né? Vamos deixar em stand-by aqui. A gente tem as 2 artérias ilíacas internas, que vão ser as principais artérias que vão irrigar a pelve. Então, a principal artéria que irriga a pelve é a artéria ilíaca interna. E a partir das ramificações dela, que a gente vai conseguir classificar, né, qual a nomenclatura das artérias, dos ramos, no caso. Quando a gente fala de 6 para a mulher e 4 para o homem, por quê? Vai ser em referente às artérias gonadais, né? Nas mulheres vai ter as artérias ováricas, nos homens vai ter as artérias testiculares, certo? E o que acontece, né? As artérias gonadais, elas vão sair basicamente da onde?
As artérias gonadais vão sair da aorta, certo? A gente está vendo aqui a aorta, certo? E estão vendo que estão saindo dois rabinhos aqui, ó. Seriam as artérias gonadais. Se for na mulher, vai ser a artéria ovárica. Se for no homem, vai ser a artéria testicular. Porém, o ovário está na pelve. O testículo não está na pelve. Está no escroto, né? Está fora da pelve, certo? Então, o que acontece? A artéria ovárica vai ser considerada uma artéria pélvica, enquanto a artéria testicular não. Por quê? Porque ela não vai para a pelve, certo? Então, se for homem, como é o caso dessa representação aqui, do néter, né? Representação do néter, a gente vê aqui, ó, que vai descender nessa artéria testicular, vai passar pelo forame, pelo anel inguinal profundo e o superficial, certo? Por meio do funículo espermático, e vai descender e nem vai entrar na cavidade pélvica. Nem vai entrar na cavidade pélvica e vai irrigar aqui o testículo. No caso das mulheres, não. No caso das mulheres, a artéria ovárica vai adentrar a cavidade pélvica e vai irrigar a parte dos ovários, né? Como eu vou mostrar adiante. Mais uma artéria seria a artéria sacral mediana, que é essa artériazinha aqui bem no meio, uma zona de muita pressão, de turbilhamento do sangue, já que a aorta manda o sangue com muita força, certo? Até pela gravidade também. A artéria retal superior, certo? A artéria retal superior vai ser originada desse rabinho aqui, ó, que vai ser a artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior aqui vai dar continuidade, e vai formar a artéria retal superior, que vai ramificar aqui, ó, todo reto. A artéria ilíaca interna, quando a gente fala de artéria ilíaca interna, a gente está falando da principal artéria ilíaca, a principal artéria que irriga a cavidade pélvica no corpo, certo? Então ela é mais importante. Ela vai emitir ramos ali para a região do glúteo, região média da coxa e períneo, certo? Quando chega aqui a nível de L5 e S1, certo? Ela vai acontecer a sua bifurcação, como eu falei anteriormente, né? A artéria ilíaca comum vai se bifurcar na externa e na interna, certo? O ureter também vai passar aqui bem nessa bifurcação, certo? Imediatamente distal a ela, vai terminar também no forame isquiático, uma margem também para a gente se ater, né? Como referência, certo? E ela vai se dividir no tronco anterior e posterior. Então a parte da artéria ilíaca interna, como a gente está abordando aqui, é a principal artéria que vai irrigar a região pélvica, e ela vai se bifurcar no tronco anterior. Vocês podem ver aqui, ó, um tronco anterior, tronco anterior, certo? E um tronco posterior. Bom, dando continuidade, a gente tem, falando do tronco posterior, a gente vai ter apenas 3 artérias, certo? Que a gente tem que decorar aqui. A artéria, aqui a gente tem o que? Posterior, né? O tronco posterior, tronco anterior, aí tem a artéria ilíaca interna e externa, a artéria comum e a artéria comum, no caso, né? Do tronco posterior, a gente tem um ramo que vai ascender aqui, ó, vai ser a artéria ilio-lombar, certo? Essa segunda aqui vai ser a ramificação, que ela vai mandar aqui para vários forames sacrais laterais. Então vai ser a artéria sacral lateral, certo? E vai ter a continuação aqui, ó, a continuação. Lembra que aqui tem um músculo muito importante, que é o músculo piriforme. Aqui tem um músculo piriforme, e a artéria que vai passar superior ao músculo piriforme aqui do tronco posterior vai ser a artéria glútea superior, porque ela está superior ao músculo piriforme. Então tá aqui, ó, ela é a continuação. Vocês podem ver aqui nesse desenhozinho que tem uma continuação aqui, ó, posterior, tá certo? Superior ao músculo piriforme. No tronco anterior a gente tem 8 artérias aqui, certo? Vocês podem dar uma pausa no vídeo, ler algumas dessas informações. O objetivo aqui é mais falar a parte anatômica mais direto, no final trazer as partes clínicas aqui, certo? O principal da gente levar para casa, decorar as ramificações, certo? Bom, quando a gente fala de tronco anterior, a gente vai estar falando de 8. No tronco posterior, a gente está falando de 3. Então, 3 a gente já aprendeu, agora 8 vai ser o tronco anterior, certo? Então vamos aqui. Bom, como é que a gente sabe se a gente está falando de determinada artéria ou não, certo?
a gente tem que saber onde é que ela está saindo e da onde que ela vai. Se a gente sabe onde é que ela sai e da onde que ela vai, ou pelo menos a gente sabe desse caminho, no caso, né? A gente sabe qual artéria a gente está se referindo. Então, número 1, a gente está vendo que ela está indo para um forame aqui. E esse é o forame obturatório. Então, se ela está indo para o forame obturatório, ela é artéria obturatória. Então, não tem muito segredo em relação a isso. No 2, a gente tem um ramo público, chamado também de ramo aberrante, né? Ramo obturatório aberrante, certo? O acessório, que é muito importante porque alguns cirurgiões acabam não se preocupando com essa ramificação, então de 20% tem ela, certo? Cirurgiões acabam fazendo um reparo, durante o reparo de hérnias, acaba transeccionando, acaba tendo hemorragias nesse ramo público, certo? Então, o 2 aí é um ramo público aí, que sai ali da artéria epigástrica, isso que é a artéria epigástrica superficial. Então, tem um ramo que sai aqui e sai na estomose aqui, seria esse ramo superficial, um ramo público no caso, né? A número 3, certo? Seria um ramo da umbilical, certo? Por quê? Vocês podem ver, como é que eu sei que é umbilical? Porque vocês vão ver um ramozinho aqui subindo lá pro umbigo do paciente. Por quê? Quando a gente era criança, a gente era bebê e tal, a gente nasceu, foi transeccionado, foi cortado o cordão umbilical, o fluxo sanguíneo foi parado nessa artéria, certo? Umbilical, que levava lá para a placenta, enfim, e ela vai ser ocluída, certo? E não vai ter essa passagem de sangue mais, e ela vai ser não vai ser mais utilizada, certo? E ela vai ser transformada de acordo com o tempo, certo? Em um ligamento umbilical medial, certo? Que a gente pode chamar aí nesse númerozinho 5 aí, certo? E a 3, que é a artéria umbilical, ela também vai mandar uma ramificação que vai ser esse número 4 aqui, certo? Então imagine que a gente tem uma bexiga aqui, certo? A artéria 4, ela vai ter que irrigar a parte superior da bexiga, então vai ser chamada de artéria vesical superior. Se tem a superior, vai ter que irrigar a parte aqui por baixo, e aí eu vou mostrar adiante para vocês. Então a 4 seria uma artéria vesical superior. A 6 e a 7, por que eu coloquei assim? Porque em homem vai ser uma coisa e em mulher vai ser diferente. A 6 vai ser a artéria vesical inferior. Por quê? Se tem a artéria vesical superior, que é número 4, né, vai ter a artéria vesical inferior. Então vai ser número 6 nos homens. Se for mulher, no sexo feminino, vai ter o número 7, que vai ser a artéria uterina, certo? Vai ter, mulher tem útero, então ao invés de ser a artéria vesical inferior, vai ser a artéria uterina, certo? Aí você me perguntar, Diogo, mas as mulheres não têm a artéria vesical inferior? Vai ter sim, certo? A artéria vesical inferior vai estar presente nas mulheres por meio de uma ramificação da artéria uterina. Então a artéria uterina vai emitir um ramo, e esse ramo vai ser a artéria vesical inferior para as mulheres, certo? Já a 8 aí, né, a gente vai ter a 8 uma artéria retal média, certo? A gente vai ver depois que vai ter a artéria retal superior, certo? E a inferior. Então a 8 vai ser a artéria retal média, certo? Fixem ela porque a gente vai abordar mais adiante. A 9 é a artéria pudenda interna, certo? A artéria pudenda interna ela vai dar continuidade aqui, vai formar até a artéria profunda dorsal do pênis. Também, ela vai dar continuidade. E a 10 é como se fosse uma continuação do tronco anterior da artéria ilíaca interna, que vai formar a artéria glútea inferior, certo? Aqui que vai passar inferior ao músculo piriforme, por isso que é inferior, certo? O tronco anterior também vai ter mais outras ramificações. Aí aqui eu trouxe só outra imagem diferente, né? Trouxe todas as outras artérias, certo? E aqui nessa outra visão aqui, no sexo feminino, a gente vai ter a artéria ilíaca interna, certo? Uma das ramificações vai ter a artéria glútea inferior, que é como se fosse uma continuação. Aí depois vai ter a artéria pudenda interna, certo? Só que antes vai ter a artéria uterina. Artéria uterina. Essa artéria uterina, ela vai dar continuidade aqui, ela vai em direção ao útero, obviamente. Só que antes ela chegar no útero, ela vai emitir um ramozinho, que vai ser lá para a artéria, lá para a região vaginal. Então, se vai para a região vaginal, vai ser a artéria vaginal agora, ó, galera. Artéria vaginal. Porque ela está indo lá para a vagina. Certo? Então, a artéria uterina aqui, ó, vocês podem ver, ela vai emitir esse ramozinho aqui, ó, ascendente. E aí vai se bifurcar para irrigar toda a parte do útero da mulher, nessa parte ascendente. E ela vai emitir, assim, se tem um ramo ascendente, tem um ramo descendente. E o ramo descendente vai mandar aqui, ó,
lá para a vagina. Então vai ter um ramo vaginal da artéria uterina, certo? Ela vai se juntar aqui, vai se anastomosar com a artéria vaginal, que saiu da própria mesmo da artéria uterina, vai se anastomosar aqui. E no finalzinho aqui, quando chegar na parte inferior da bexiga, vai emitir um ramozinho que vai ser a artéria vesical inferior, certo? Lá tinha superior e agora é inferior. Aqui, basicamente, enfim, a artéria dando continuidade aqui, seria outra representação. Aqui nesse outro corte, a gente pode ver também de uma forma bem interessante, e por isso que eu trouxe aqui para vocês visualizarem, é que aqui a gente sabe que a gente tem um fórame obturatório, né? Esse corte mais lateralizado, não é um corte mediano, essa imagem, é um corte mais paramediano, vamos dizer assim, pronto, paramediano seria a melhor imagem, melhor significado de se dizer, né? Então o fórame obturatório é aqui. Então, se tem uma artéria que está passando pelo fórame obturatório, vai ser a artéria obturatória. No número 2, a gente tem vocês vão visualizar uma parte ocluída que está ascendendo para cá, certo? A gente pode ver bem aqui, ó, um rabinho aqui de uma parte oclusa, que vai ser o ligamento, nos adultos vai ser o ligamento umbilical medial, certo? Então, a 2 vai ser a artéria umbilical. E essa 4, vocês vão ver aqui, que a gente vai ter a bexiga está bem aqui, ó. Se tem uma artéria umbilical, está mandando algum para a bexiga, vai ser a artéria vesical superior, certo? A artéria vesical superior. No número 5, a gente vai ver que o número 5 está mandando aqui, ó, um troncozinho que vai para um útero e vai se bifurcando aqui, ó, bem no útero. Então vai ser a artéria uterina. Então assim que é a artéria uterina, e ela vai até mandar um ramo vaginal da artéria uterina, certo? E aí tem um ramo aqui na 6, ó, ele vai descender, que vai ser a artéria vaginal, que vai lá para a vagina. A vagina está bem aqui, ó. Então vai irrigar aqui. Vocês podem ver que tem uma continuação aqui, ó, bem interessante, que é essa ramificaçãozinha aqui que vai lá para a bexiga. Vai ser a artéria, né, vesical inferior. Artéria vesical inferior, certo? A 8ª, como já falei, a artéria retal média, certo? A artéria retal média que vai lá para o reto. A artéria pudenda interna, vocês podem ver que a artéria pudenda interna. E a 10 seria a continuação do tronco anterior, que seria a glútea inferior. Porque a gente está vendo aqui o glúteo, ó, músculo piriforme. Ó, por cima dela está passando o glúteo superior e por baixo dela está passando, ó, o glúteo inferior. Por cima, glúteo superior. Perfeito. Tronco anterior nessas outras imagens aqui que eu já mostrei para vocês, ó. Nessas duas porções, certo? Aqui as mesmas imagens com as nomenclaturas. Vocês podem pausar o vídeo, dar uma lida legal, certo? Dá uma lida legal para vocês se aterem. Alguma dúvida, enfim, certo? Bom, e tem as artérias que não estão saindo da artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna é a mais importante, mas tem algumas artérias que não estão saindo dela, certo? E são 3 que não vêm dela. São a artéria ovárica gonadal, que é a artéria que não está saindo, que ela vem lá da aorta. Então a gente tem a aorta aqui, ó. A gente tem a aorta aqui, certo? E a artéria gonadal, ela vai sair da aorta. Se for artéria gonadal, se for mulher, vai ser a artéria ovárica. Se for homem, vai ser a artéria testicular, certo? Se for ovárico, vai lá para o ovário, que está na pelve. E se for testicular, não vai para o ovário, não vai para a pelve, no caso, vai lá para o saco escrotal, no testículo, né? A artéria retal superior, certo? A artéria retal superior, vocês podem ver aqui, ó, que essa aqui é a artéria mesentérica inferior, ó, esse rabinho aqui, e ela vai mandar um ramozinho aqui, que vai ser a artéria retal superior, certo? Artéria retal superior, então ela não está saindo da artéria ilíaca interna. E a artéria sacral mediana, vocês podem ver que a artéria sacral mediana, ó, ela vai sair bem da bifurcação da aorta e vai lá pro sacro, né? No caso, bem mediano, né? Então, por isso que é essa artéria sacral mediana. Outra forma de vocês visualizarem aqui nessas imagens, certo? Vocês podem também se haver essa parte, essa visualização superior aqui, certo? Que eu trouxe para vocês, certo? Outra forma de se decorar também, uma coisa importante que eu queria destacar aqui é o ureter, certo? Passando por debaixo da artéria uterina. Muito importante essa colocação. A gente sabe que a gente tem uma ponte. Quem passa debaixo da ponte? Água. Então a água passa por baixo da ponte, né? A gente pode colocar assim, né? A água seria a urina, né? Seria o ureter, que seria passar pelo ureter. E a ponte seria a artéria
uterina. Muito importante isso, porque tem cirurgiões que ao invés de clipar uma artéria uterina numa histerectomia, fazem a clipagem no ureter, faz um dano ureteral, né? O paciente pode ter rompimento de ureter, extravasamento, enfim, vai causar várias coisas. Então, muito importante, a água passa debaixo da ponte. A água é ureter, a ponte é a artéria uterina. Então, muito importante se ater isso. Nos homens eu coloquei aqui basicamente essa imagem para vocês também darem uma olhada, certo? E uma coisa por que eu coloquei ela é a gente ver aqui a artéria testicular. Vocês vão vendo aqui, ó, que tá descendendo, certo? Lá da artéria, e ela vai passando aqui pelo anel inguinal superficial, depois profundo, pelo funículo espermático. E ela vai descender aqui e vai lá para o saco escrotal, ela não vai direto para a pelve. Nas mulheres não, nas mulheres ela já vai para a pelve, certo? Nessa imagem bem legal, a gente pode visualizar, certo? Como é que se dá a ramificação da artéria uterina, certo? Da ovárica, a chegada da ovárica, da uterina, da vaginal, e é basicamente assim. A gente tem aqui, certo? A artéria uterina, certo? Chegando aqui. E aí lembrando que o ureter passa, a água passa debaixo da ponte. O ureter passa debaixo. Passa mais profundo, no caso, né? A uterina, então vai mandar aqui um ramo ascendente, certo? E um ramo descendente. Só que o ramo descendente está indo lá para a vagina. Então a gente chama de ramo vaginal. Ramo vaginal, certo? É o ramo vaginal da artéria uterina, porque ele vai descender, certo? Só que a artéria uterina, certo? Bem aqui, ó. Bem aqui, ela vai emitir uma ramificação que vai ser a artéria vaginal. Artéria vaginal, porque vai irrigar toda essa região aqui da vagina. A artéria vaginal, certo? Outra coisa importante é que a artéria ovárica, tá aqui a artéria ovárica, se atende aqui a artéria ovárica, ela vai vir lá da aorta, né, no caso. Então ela vai chegar aqui e ela vai se bifurcar, certo? Em uns ramos tubários. Por quê? Porque ela vai para a região da tuba uterina. No caso, ela vai para cima aqui, ó, na tuba uterina, certo? E ela manda outro que seria para o ovário. Então vai ter o ramo ovárico, certo? E elas duas se anastomosam com o ramo ascendente da artéria uterina, certo? Basicamente é isso. Bem fácil de entender, certo? Nessa outra visualização aqui a gente pode entender melhor, certo? Aqui a gente tem a artéria uterina, ó, porque está indo para o útero. Esse aqui é o ramo ascendente, galera. Ramo ascendente, está indo para cima. Se tem um para cima, tem um para baixo. E está indo para baixo, mas está indo para a vagina. Se está indo para a vagina, seria o ramo vaginal, certo? E aqui é a artéria vaginal, certo? Enfim, mesma coisa como eu expliquei lá. O único detalhe aqui que eu quero ter é a artéria vesical inferior, que vai ser o ramo da anastomose, né? A ramo vaginal, certo? Da artéria uterina, e a artéria vaginal vão se anastomosar aqui e vão se dar a artéria vesical inferior, isso que vai irrigar toda essa região inferior aqui da bexiga, certo? Quando agora a gente fala de pelve, certo? Das veias pélvicas, certo? A gente tem que se ater basicamente a essa divisão que eu fiz para vocês. Primeiro, número 1, vai ser a artéria ilíaca interna, justamente porque é a mesma coisa. Se vocês pegarem a nomenclatura das artérias, vocês vão agora pegar a nomenclatura das veias. A artéria ilíaca interna estará aqui, certo? No número 1, certo? E ela vai se bifurcar, como eu mostro para vocês, certo? A continuação do 2 vai ter a artéria glútea superior, porque vai passar superior ao músculo piriforme. A glútea inferior vai ser a 3, porque ela vai passar inferior. A gente pode ver aqui, ó, o músculo piriforme, certo? Aí tem uma ramificação da veia aqui por cima e uma veia por baixo. Aqui vai ser a glútea superior e aqui vai ser a glútea inferior, certo? Bom, a 4 vocês vão ver que está indo para o fórum obturatório, certo? Então vai ser a veia, no caso veia obturatória. A 5 e a 6, a 5 ela está transeccionada aqui, mas ela vai irrigar a parte superior da bexiga, então vai ser a artéria vesical superior. A 6 vai para a parte inferior da bexiga, então vai ser a artéria vesical inferior, certo? Perfeito. A 7 vai ser a veia retal média, certo? A veia retal média, vocês podem ver aqui, que vocês conseguem localizar aqui o reto do paciente, certo? Uma ramificação dela vai ser a veia retal média, certo? E a 8, assim como tem a pudenda interna lá, a artéria, vai ter a veia também, certo? E ela vai estar aqui, ó,
na 8, certo? E aí vai para dorsal do pênis, enfim, e vai fazer a retal inferior também. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, sintetizando, aqui a gente também tem um detalhe muito importante, certo? Vou mostrar para vocês. Número 1 é a artéria ilíaca, certo? A bifurcação aqui da veia cava, certo? Ilíaca externa e interna, aqui seriam as comuns. Aí aqui vai ser bifurcado na interna e aqui a externa, assim como nas artérias, mesma coisa. Sacral mediana aqui, ó, certo? E as gonadais. Agora o que eu quero que vocês já tenham é as gonadais. As gonadais têm uma relevância diferente, porque a veia cava, nas gonadais, um ramo da artéria gonadal direita vai sair pela veia cava mesmo. Porém, a artéria gonadal, no caso a veia gonadal esquerda, não vai sair da veia cava inferior, vai sair justamente daqui, vai sair da veia renal esquerda. A veia renal esquerda vai no caso, todo o sistema aqui vai ascender, né? Então elas vão drenar, então tudo vai formar os ramos ascendentes, certo? Mas eu coloco aqui como vai sair, uma forma didática de se aprender aqui. No caso, né, o sangue está voltando ao invés de descer, mas a gente fala aqui que está originando simplesmente pela forma de ensino, né? Então saindo aqui, certo? Da artéria renal esquerda, a veia gonadal esquerda está saindo da veia renal esquerda, certo? Então, basicamente isso. Nas artérias, no caso, que saem da aorta, elas duas vão sair, as duas artérias gonadais vão sair da aorta abdominal. Aqui não, uma delas, as veias, vai sair no lado esquerdo, vai sair da artéria renal. Aqui também é uma imagem que vocês podem comparar, certo? Coloquei a fim de visualização, certo? Outra imagem também, certo? Que mostra o plexo prostático, né? Que muitas vezes as veias elas acabam se distribuindo muito bem, certo? Formando plexos, certo? Aqui também é a importância de se citar as três, certo? A veia retal inferior, a veia retal superior e a veia retal média, sendo a veia retal superior formada pelo sistema porta-hepático. A gente sabe que a veia porta é formada pela esplênica e a mesentérica superior, certo? E a inferior, a mesentérica inferior, ela recebe sangue da veia retal superior, certo? Retal superior. Então todo esse sangue que está acumulado aqui, ó, que foi jogado pelas artérias, vai ser levado lá para cima. Vai ser levado lá para cima, seja para o sistema cavo, seja para o sistema cavo, ou seja, na veia cava inferior, ou seja para o sistema porta hepático, ou seja, na veia porta, certo? Então, se for para a veia porta, vai ser pela veia retal superior, certo? E todos estão interligados aqui no assoalho pélvico, certo? No canal anal, Então, se tiver sangue acumulado aqui, vai formar veias varizes renais, varizes anais. Por quê? Porque vai ter sangue acumulado aqui. Se tiver algum problema hepático, no caso aqui, tiver algum, aqui a gente tem a veia porta, né? Se tiver algum bloqueio aqui da veia porta, esse sangue que era para subir aqui, não vai subir de uma forma adequada. Então ele vai se acumular aqui, vai formar varizes, esse extravasamento, esse acúmulo de sangue, essa drenagem ineficaz do sistema porta. Então ele vai acabar se acumulando aqui na parte renal. Aqui também uma parte que eu deixei para vocês também visualizarem, certo? Que é uma imagem do Lévy-Koch, certo? Que são peças anatômicas reais, que vocês podem estar visualizando as estruturas humanas reais, certo? Aqui, quando a gente fala de drenagem linfática, é bem claro, bem óbvio, certo? Não tem muito mistério. A linfa, ela precisa ser drenada, no caso, né? Da artéria para a veia. A gente sabe que tem uma colocação de líquido extracelular e elas precisam ser drenadas pelo sistema linfático, certo? Então, elas vão acompanhar o caminho das artérias, das veias, como vocês podem ver aqui, certo? E ela é bem lógico, nas localidades que estão ali, por exemplo, a região inguinal, por exemplo, de rosa, aqui a gente tem a região inguinal, certo? A região inguinal. Então aqui, se for superficial, a rosazinha aqui vai ser inguinal superficial. Se for mais profundo na parte inguinal, vai ser a artéria inguinal, as linfonodos inguinais, né, profundos, vai ascender
E aqui a gente tem que estrutura é essa? São a artéria ilíaca externa. Então vai ser os linfonodos ilíacos externos. Então tem toda uma lógica que vai ascender e vai desembocar, né, na cisterna do quilo, que é esse aqui, ó. Como se fosse um armazenamento que depois vai ascender lá para cima. Agora, com relação às situações clínicas, para finalizar a nossa aula, certo? Vocês podem ver aqui que foi aplicado, né? Geralmente é aplicado contraste, né? Endovenoso, certo? O rim, ele vai fazer essa captação, vai fazer a liberação, no caso, né? Desse contraste, certo? Então a pelve renal, o ureter, vai ser preenchido e acaba sendo radiopaco. E no exame de imagem, né, na tomografia, por exemplo, raio-x, enfim, vai ser necessário para a gente ver todo o trajeto do contraste e se o sistema vascular está adequado. Então a gente vê aqui no ar que tem uma obstrução, certo? Tem um comprometimento bem nessa setinha aqui, ó, não está chegando na bexiga, né? Só tá chegando por um lado, certo? Por um lado, esse lado aqui, ó, tá ok, mas esse lado aqui tá com problema, certo? Tanto na estenose aqui, ó, quanto no bloqueio aqui, certo? A gente pode ver, certo? Nessa imagem aqui até dá para considerar isso aqui ok, certo? Só que quando a gente desce aqui mais, a gente consegue ver que tem um bloqueio aqui, ó. Não consegue chegar na bexiga. Então a bexiga ela não consegue ficar preenchida completamente, o que seria ideal. Então aqui, ó, fica extravasamento nessa parte aqui inferior de contraste, é um sinal aí muito importante. Outra coisa é o que eu já tinha falado anteriormente, né, em laqueaduras da artéria uterina, né, o cirurgião acaba, né, que meio desatento, acaba clipando, né, clampeando ou ligando, ou transeccionando durante uma esterectomia. Ao invés de ser a artéria uterina, né, ele acaba transeccionando o ureter, clipando o ureter, e aí vai ter dano renal, vai ter dano extravasamento, no caso pode até ter extravasamento, infecções a partir desse clampeamento, dessa ligadura do ureter, certo? E vai formar isso aí, todo um quadro clínico comprometedor do paciente. Aqui basicamente mostrando, né, como é feita a distribuição colateral, certo? O sistema colateral da pelve, certo? Eu coloquei aqui em pares de cores, certo? Que são artérias que estão colaterais, que vão para o mesmo local, certo? Por exemplo, a artéria lombar. Então ela está saindo aqui, a artéria lombar, ó. A artéria lombar ela sai daqui e ela tá irrigando essa região. Só que a artéria iliolombar, que é do tronco posterior da artéria ilíaca interna, ela vai ascender aqui e vai mandar sangue, vai irrigar a mesma região. Então a gente pode dizer que são sistemas colaterais, certo? Ambas mandando sangue para a mesma região. Assim como a artéria sacral mediana, de verde, né? A gente sabe que a artéria sacral mediana aqui, ó, artéria sacral mediana vai mandando aqui, ó, para o meio, certo? Formamos e aí as artérias sacrais laterais também, ó, as artérias sacrais laterais que a gente lá do tronco posterior da artéria ilíaca interna, elas vão mandar para a mesma região, para os mesmos forames. Então a gente pode dizer que é um sistema colateral, certo? Sistema colateral. Outro tipo é a artéria glútea inferior e a artéria femoral profunda. Por quê? A artéria femoral, a gente pode ver aqui na artéria femoral, ela vai mandar seu ramo femoral profundo, certo? E vai irrigar essa região, certo? Porém, a artéria ilíaca, a artéria glútea inferior, ela vai descender, certo? Irrigar o glúteo, só que numa região que é próxima, né, da artéria femoral profunda, vai irrigar também. Então, o que acontece? No caso, a artéria circunflexa femoral medial também, né? O que acontece? As duas, elas vão estar, né, irrigando uma mesma região, então a gente pode chamar de artérias colaterais. Assim como essas outras que eu falei, vai ter a retal média, certo? Então a retal média aqui, ó, a artéria retal média vai se anastomosar também com a artéria retal superior, porque ela vai lá de cima, certo? Lá de cima, e ela vai irrigar essa região. Então
Então essa região já está sendo irrigada pela artéria retal média. E aí já chega também a artéria retal superior. Então são artérias que, se uma obstrui, a outra tem a outra para suprir a necessidade. Então a gente pode ver aqui, agora em outra situação, e eu pergunto para vocês o que são isso, né? O que vocês imaginam que sejam isso. Então a gente pode ver exatamente como se fosse varizes. Varizes. Isso aqui é o canal retal, é o canal anal. Então a gente tem o que? Varizes anais, né? No caso, varizes anais, certo? Por causa, sei lá, de uma hipertensão portal, seria o caso, certo? Hipertensão portal vai ter varizes retais, certo? Porque a gente tem uma obstrução aqui, ó, da via porta, e não vai ter uma drenagem ascendente. Então o sangue vai ficar acumulado aqui nessa região. Situações clínicas em traumas também muito importante quando a gente fala de vascularização da pelve. Em traumas, muitos traumas vai ter comprometimento vascular. A gente tem aqui uma fratura de livro aberto, né, quando a síntese pública abriu aqui. E em traumas, né, se tiver por exemplo, tem uma veia aqui ou tem uma artéria que ela é lesada, ela vai começar a jorrar sangue para essa cavidade aqui, ó, certo? E vai ser mais sangue, mais sangue, mais sangue, mais sangue. Como essa teve um rompimento, né, ou fratura ou luxação de alguma estrutura aqui, o sangue vai acabar empurrando a parede da pelve, certo? Empurrando a parede da pelve e acabando aumentando essa pressão e vai acabar aumentando a pelve do paciente. Então é muito importante vocês averiguarem a pelve, né? Fazer a avaliação da pelve no contexto de atendimento pré-hospitalar. Então geralmente 85% dos sangramentos de fratura são venosos, tem comprometimento venoso, certo? Ou por fragmentos ósseos, certo? Muito importante se ater a isso. E a importância é a gente colocar essa cinta chamada de cinta pélvica. Por quê? Porque vai impedir com que essa pressão pélvica, né, vamos dizer assim, acabe expandindo as articulações da pelve, acaba comprometendo as estruturas pélvicas, porque vai ter uma expansão do volume de sangue na cavidade e vai acabar abrindo cada vez mais, lesando as estruturas. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas referências, certo? Usei o Gray's de anatomia, né, com algumas imagens, certo? O Moore, que é um livro ótimo de anatomia, certo? O Atlas do Netter, certo? Décima edição, enfim, outros sites relacionados à clínica. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, desce aqui, clique no curtir, certo? Vai nos comentários, comentar alguma coisa aí, certo? Fazer alguma pergunta, certo? É isso, obrigado por ter assistido e valeu!